Hello, Biggets! Na aula de hoje eu vou falar sobre os certificados, sobre as provas que são necessárias ter, tanto para trabalhar, quanto como visto de estadia ou visto de permanência. Elas são muito importantes e é bom você saber para facilitar você realizá-la e passar. Então, as provas, elas são divididas em níveis. Nós temos o A1, que seria o básico, né? O básico, o iniciante ali. Daí tem o A2, que é um iniciante que sabe um pouquinho, já sabe algumas coisinhas. Daí tem o B1, que daí é um intermediário, já sabe várias coisas, né? É o B1. E tem o B2, que daí é o intermediário bom, que é o que é exigido pelas empresas para se trabalhar, enfim, é um dos mais exigidos, né? Que é o B2, é o intermediário muito bom. Daí depois tem o C1, que daí é o avançado já, e tem o C2, que é o super avançado, digamos assim, né? Então são esses os níveis, mas desde o básico até o avançado. E para você tirar esse certificado não é tão complicado quanto parece. Eu vou dar dicas especiais, então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo gratuito e também tem o conteúdo que eu disponibilizo lá no meu canal do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Daí você pode se inscrever no Telegram e baixar PDFs, áudios, tudo que você precisar para estudar. Ok? Então, as provas são necessárias, dependendo do que você vai fazer, é necessário um certo nível, né? Às vezes, se for só uma permanência rápida ou determinado tempo, primeiro eles exigem o A1, às vezes certos trabalhos exigem o A2, tem trabalhos que exigem o B1 e outros que exigem o B2. A maioria, os mais interessantes, exigem realmente o B2. O C1 não é tão requisitado. O B2 já seria assim de grande tamanho, de boa valia. Então essas provas elas são subdivididas em módulos. São 4 módulos. Então eles verificam todas as suas habilidades. Esses módulos são leitura, é o Lesen, a escrita, o Schreiben, daí depois tem o Hören, que é a audição, você ouvir, e tem o Sprechen, o falar. Então, todas essas habilidades são avaliadas nessas provas. Lógico, na A1, A2 são mais simples, depois na B1, B2 são mais intermediários, né? E a C1, C2 são bem avançados. Quando eu fiz a minha prova do C1, eu fiz todas elas já, e quando eu fiz a prova do C1, a C1 é a mais avançada, e foi um dia inteiro de prova. As outras são mais rapidinhas. Então, por exemplo, o Hören, de ouvir, você vai ouvir diálogos ou áudios ou anúncios e daí tem os exercícios. Os exercícios são, em geral, de assinalar. Você escolhe A, B ou C, ou certo ou errado, se aquilo que você ouviu está certo ou errado. Ou entre 3 alternativas. Então não é tão difícil, mas precisa saber um pouco de alemão, não precisa entender tudo o que eles falam, né? Mas conseguir discernir o contexto e o principal, né? O principal precisa. Não precisa saber tudo, nem na leitura, nem na escrita, nem na audição, não precisa saber tudo, mas precisa saber o principal. Tem um mínimo ali de nota, né? O mínimo exigido. Digamos assim que o máximo seria 10 e o mínimo seria, para passar, né? O mínimo seria 6. Então, quando eu faço o meu curso, eu já estruturo isso degrau a degrau, passo a passo, para o aluno ir avançando nesse conhecimento e poder realizar as provas. Inclusive, eu estou desenvolvendo um curso só sobre as provas, para o aluno treinar antes de realizar, para fazer junto comigo, para tirar dúvidas, para ele se adaptar e realmente ficar mais cômodo. Porque quando a gente vai prestar uma prova, já tem aquele nervosismo normal, né? E se a gente vai às escuras, assim, sem conhecer, ainda fica mais difícil, fica o nervosismo
cresce. Quando a gente já conhece, já realizou as provas anteriormente, então você já fica mais tranquilo, falando, não, eu sei que vai ser assim, 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 tem todas essas etapas. Então, eu estou realizando, preparando um curso, tudo isso. Primeiro vai estar disponível, daqui em breve, eu vou estar avisando vocês, e para auxiliar, né? Quem precisar o A1 vai ter o A1, quem precisar o A2 tem o A2, o B1, o B2. A princípio eu vou fazer dessas quatro provas que são as mais utilizadas. Então, dica importante para você que vai fazer a prova. Então, se prepara, respira fundo, se der aquele nervosismo, respira fundo, se concentra, leia. No de ouvir, o hören, leia antes as frases, antes de ouvir, tem um determinado tempo para você ouvir, ler primeiro e depois ouvir. Depois você lendo, daí você consegue antes já detectar pontos importantes do diálogo, da conversa. Na leitura também, são pequenos textos que tem e você tem que depois assinalar, né, no lesen. Assinalar A, B, C, ou certo ou errado, são mais de assinalar. Já no Schreiben, na prova do Schreiben, daí você tem que escrever pequenos e-mails ou mensagens de texto, né? Você tem que escrever. Daí você tem que estruturar, né? Você começa com o cumprimento, né? Caro senhor, e eles dão 3 ou 4 pontos para você incluir no seu e-mail ou no seu texto. Então você tem que incluir esses pontos, estruturar eles, né? Começa ali com caro senhor, ou caro senhora, ou bom dia amigo, né? Se for um amigo. Daí você tem que também ver se é da forma formal ou informal, para você descrever corretamente, senão para perder o mínimo de ponto possível. Tá? Então você descreve o e-mail ali, no final tem a despedida, né? Não se esquece de despedir. Falando, mit herzlichen Grüßen ou mit freundlichen Grüßen, e põe o nome e se despede, né? Como uma carta em português ou um e-mail em português, com começo, meio e fim, tudo estruturadinho. Né? E a da fala também não é difícil, a prova do Sprechen, né? De falar. Você tem que dar informações pessoais, tuas. Eles dão alguns parâmetros, alguns tópicos que você tem que falar sobre aquilo com um colega que está prestando a prova junto com você, ou um homem ou uma mulher, né? E você troca diálogo ou perguntas e respostas com essa pessoa referente ao tema sorteado ou escolhido. Então, mas se você se preparar antes, fizer provas antes, já treinar, fica na hora de você prestar para tirar, fica muito mais fácil. E o principal, olha, muito importante realmente, não adianta só falar, puxa, eu tenho agora o certificado aqui B2, mas na prática também você não tem o B2. Você tem o B2 no papel e na prática fica como? Daí você chega na hora na farmácia, no médico, vai conversar, não sai nada, né? Então é preciso levar isso em conjunto. Então foi por isso que eu estruturei a prova de tal forma para ajudar você em todos esses pontos. Não só para ter o certificado no papel, mas para ter o certificado na prática realmente, para você saber o que está ouvindo e poder falar, se expressar realmente. Então, para quem for prestar a prova, então, respira fundo, pratique antes, não deixe para estudar tudo no último minuto, que o cérebro não consegue absorver tudo de uma vez, né? E manda brasa. Você está lá, depois o que você não souber, sim, daí você pega, tenta fazer o que você sabe, e se por acaso sobrou exercícios ali que você não sabe, daí sim, tenta chutar, vai pelo mais lógico, né? Porque tem exercícios que é pela lógica também, não só pelo alemão, mas pela lógica também. Então tenta ir mais lógico possível, né? Se você não detectou no texto ou no áudio, daí por último vai no chute. E lembra-se, depois que você fez cada módulo desse, você tem que passar as respostas dos exercícios para o Antwortbogen. O Antwortbogen é a folha
é o que a gente chama em português do gabarito, né? O gabarito. Então daí você tem que passar todas as alternativas ali, assinalar certinho no Antwortbogen. O texto você tem que passar limpo ali também no Antwortbogen, porque o que vai valer é só o que está ali, tá? Nesse Antwortbogen, nesse gabarito. E na hora de você fazer o xizinho ali, coloca de pontinha, de cantinho a cantinho do quadradinho. Não pode passar para fora do quadrado o x, não pode ser um xizinho pequeno, o x não pode estar fora do quadrado, não pode ser um ponto, não pode ser um visto, tá? Porque senão é desconsiderado, você perde aquele exercício. Então o x tem que estar certinho, de cantinho a cantinho. Se por acaso você assinalar errado, pinta ele inteirinho de preto. Daí você assinala depois o certo de cantinho a cantinho. Então é isso, eu desejo boa sorte para você. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e nos vemos na próxima videoaula. Alles Gute, viel Glück bei der Prüfung. Tschüss!